Vocês não estão no canal errado. Chegou a hora da gente sair um pouquinho da América e visitar a Europa. O vídeo de hoje aqui no ARW é sobre Fórmula 1. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Quando o assunto é sobre piores equipes da Fórmula 1, quais nomes vêm à sua mente? Life Racing, Eurobrum, Andrea Moda, Forte Corse, Coloni, Mastercard Lola? Com certeza algumas dessas equipes, afinal, elas têm suas histórias contadas, os seus bastidores e tudo mais. Então fica fácil conhecê-las e considerá-las equipes horríveis. Mas existiu uma equipe no fim dos anos 70 que consegue se comparar a todas essas. E para mim, na minha opinião, é a pior equipe da história da Fórmula 1 no quesito planejamento e organização. Se para você não for a pior, então considere como a primeira equipe horrorosa que existiu na categoria. Pode não ser mais lenta que uma Life Racing, mas pode ser bem mais bagunçada que uma Andrea Moda e bem mais mal projetada que a Mastercard Lola. Sabemos que nos anos 70 não dá para se esperar muito, mas essa se superou. E bom, eu já enrolei demais. Vocês vão conhecer a história da equipe Carlsen e sua curta, mas bem curta passagem pela Fórmula 1 agora. Bandeira verde no canal, aperte o cinto e puxa a vinheta. O personagem principal dessa história se chama Willi Carlsen, um ex-piloto de corrida alemão. Ele era piloto de fábrica da Porsche e participou de uma série de corridas de turismo e endurance, vencendo corridas e campeonatos importantes pela montadora, como o Campeonato Europeu de Turismo em 67 e em 68 ele apenas venceu a Maratona de La Route, uma prova de 84 horas, e as 24 horas de Spa-Francorchamps, tudo isso no mesmo ano. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Também participou de 3 edições das 24 horas de Le Mans, todas representando a Porsche, sendo vice-campeão em 1970 e tempos depois criou sua própria equipe para os esportivos, onde chegou a ter Emerson Fittipaldi como piloto. Em 1975, sua equipe disputou a World Sports Car Championship, Mundial de Carros Esportivos, e seus pilotos eram bem interessantes, Arturo Mesário, Jacques Laffite e apenas Derek Bell, Jack Hicks e Henry Pescarolo, alguns dos nomes mais lendários do Endurance. E a equipe só não ganhou 2 corridas naquela temporada. De resto, atropelo total, campeonato de pilotos e de marcas, utilizando o Alfa Romeo 33 TT12. E para 1976, Willi não retornou para o World Sports Car, trocou os esportivos pelos monopostos, indo para a Fórmula 2 também com sua equipe própria. E é aqui que começa a parte principal da história. A equipe Carlsen começou utilizando o chassi Marti 762 e usando os motores Hart e BMW, uma boa combinação. Alguns de seus pilotos também eram bem conhecidos, como os alemães Jochen Mass, Klaus Ludwig, o amigo italiano Arturo Merzario da WSC e o brasileiro Ingo Hoffmann. Klaus e Ingo foram os melhores da equipe no ano, 13º e 14º respectivamente, e ambos tiveram 5º lugares como melhores resultados. Para 1977, Willi estava inspirado. Ele comprou o chassi Jabouille 2J e os motores Renault, que avassalaram a concorrência no ano passado, e as coisas até que pareciam promissoras. O francês Michel Leclerc foi o pole position na abertura da temporada em Silverstone. Mas tudo desandou rapidamente, porque a equipe trazia várias modificações para os carros a cada etapa. Eles mudavam isso, mudavam aquilo, e o resultado foi que o desempenho era pior que o da etapa anterior, onde o carro sequer conseguia largar e às vezes nem se classificavam para as corridas. Lembrando que esses carros e motores foram os campeões de 76. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender. E toda essa bagunça fez o segundo piloto, Klaus Ludwig, abandonar a equipe no meio da temporada. Para o segundo cockpit, a Carlsen teve vários pilotos, como o francês José Dohren, o português Mário da Silva, Você conhece o Mário? Que Mário? o gorila de Monza Vittorio Brambilla,
E eu não sei como eles fizeram isso, mas um jovem francês representou a equipe na penúltima etapa do ano em Paul Armagnac, um certo Alain Prost. Vocês conhecem? A equipe terminou zerada nos pontos, mas para Willie, o céu era o limite. A equipe foi fechada após 77, e ela passaria o ano de 1978 tentando de alguma maneira entrar na Fórmula 1. Já não tinha os resultados mais modestos na base, e quer entrar na Elite? Não tem como dar errado, eu faria o mesmo se eu pudesse. Mete o pé e vai na fé! A sua primeira tentativa de entrar na Fórmula 1 foi através da compra de 2 carros da equipe japonesa Kojima, que em 1977 correu com seus chassis Kojima QE009 apenas no GP de casa, mas o acordo fracassou. Como ele não conseguiu achar uma equipe para comprar um carro já pronto, foi para o plano B, fazer um carro do zero. Para desenhar o carro, ele contratou Klaus Kapitza, designer da Ford na época. O resto da tripulação contava com 3 professores da Universidade de Aachen, na Alemanha, que entendiam um pouco sobre fabricação de chassi, um metalúrgico em alumínio e 3 mecânicos para construir o carro. E tá aí, essa é a tripulação da equipe Clausen na Fórmula 1. Vamos saber o que tinha naquele carro. Em outras palavras, o motor, as peças, os pneus, tudo que tem direito. Willie queria usar os propulsores da Alfa Romeo, que naquela época tinha um grande sucesso nas categorias de turismo, mas como a marca italiana já estava planejando retornar à Fórmula 1 com equipe própria, Willie então fechou um acordo com um V8 3.0 da Ford Cosworth. A equipe conseguiu uma caixa de câmbio de 5 marchas, as outras clientes da Ford já tinham uma caixa de 6, mas era o que tinha por agora, e fechou um contrato com a Goodyear para usar os seus pneus. E vamos para o desenho do carro. O designer Klaus Kapitza teve uma ideia genial. Se liguem na ideia dele. Ele deve que estava assim: já sei, vou fazer uma cópia do Lotus 79. Foi isso que ele pensou e foi isso o que ele projetou. O carro da Clausen iria copiar o efeito solo do Lotus 79, que avassalou a concorrência em 1977. Sabe aqueles memes do copia, só não faz igual, do Homem-Aranha analisando o outro? Se encaixa perfeitamente aqui. No fim de 1978, o protótipo foi feito em tamanho real. Somente algumas partes lembravam o Lotus 79, mas até que tinha algumas linhas bem interessantes. O seu piloto de testes era o italiano Gianfranco Brancatelli. Uma coisa é você copiar algo, mas entender como que funciona cada peça para que seja uma boa cópia. Agora outra coisa é copiar sem entender nada, achando que o resultado vai ser igual. É quando você copia a coisa apenas pelos olhos. Quando o carro foi para a pista, o efeito solo da Clausen se provou um desastre logo de cara. O chamado WK001 parecia um pula-pula, indo para cima e para baixo a cada aceleração e freada. Mais modificações foram feitas, e um segundo protótipo foi criado no início de 79, tendo uma aparência mais robusta e larga em comparação ao primeiro carro. O seu tanque de combustível também foi aumentado, já que no original, o tanque era tão pequeno que o WK001 nem conseguiria completar uma corrida. O piloto belga Patrick Neve foi contratado como primeiro piloto da equipe, onde trouxe um caminhão de dinheiro da Kinley Soda, dinheiro suficiente para construir até 3 carros e comprar 6 motores. Isso poderia expandir os negócios da equipe, tanto que Willie contratou uma pessoa para ser gerente. Patrick Neve deu algumas voltas em Zolder, mas novamente o carro se demonstrava bastante imprevisível e inguiável. O outro piloto da equipe, o austríaco Harald Ertl, testou o WK003 em Hockenheim, mas acabou batendo, alegando que os freios falharam. Willie Clausen descobriu que um cinegrafista amador havia filmado o acidente e comprou o filme por 100 marcos alemães, apenas para analisar a batida e depois jogar na cara do piloto que a desculpa dos freios não colava, o demitindo pouco tempo depois. Patrick Neve novamente testou o carro em Paul Ricard, mas estava a cerca de 6 segundos mais lento que o ritmo normal. A essa altura, a FISA não iria permitir que a Clausen participasse do campeonato mundial, ainda mais porque a equipe ainda nem pagou a taxa de inscrição obrigatória, que na época era $30.000. E por fim, Patrick acabou desistindo de continuar na equipe com aquela cadeira elétrica, e seus patrocinadores também pularam fora. Falou, seus otários!
Tá complicado. Mas, no fim de janeiro de 1979, uma luz no fim do túnel de Mônaco apareceu. O piloto que testou o primeiro protótipo, Gianfranco Brancatelli, apareceu e aceitou a vaga em tempo integral. Além dele, a empresa Scores, que era do ramo aluguel de carros, apareceu como patrocinador, onde prometia 1,5 milhões de marcos alemães aos cofres da equipe. E tudo parecia muito bonito. Mas só parecia. Com os vários problemas que o carro efeito solo apresentou, a estreia no Mundial da Fórmula 1 precisou ser adiada e foi preciso fazer um carro totalmente do zero, acabando de vez com todo o dinheiro que a equipe tinha. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. O dinheiro que a empresa Scores prometeu nunca veio, e agora o WK004 nem lembrava um Lotus 79, mas ao menos tinha um design mais convencional. Willie desistiu do conceito do efeito solo e partiu para o carro asa, e o WK004 deu as caras pela primeira vez no Aurora AFX Formula 1 Championship, também conhecido como Campeonato Britânico de Fórmula 1. Sim, existiam esses campeonatos. A equipe correu apenas na abertura da temporada em Zolder, onde Brancatelli abandonou por problemas no motor. E para o Mundial de Fórmula 1, ela nem conseguiu pagar a sua taxa de inscrição de início, mas com muito sacrifício, os patrocinadores ajudaram a pagar. Mas a situação estava tão precária que os pneus da Goodyear, que a equipe iria utilizar, nem eram pneus novos, eram pneus usados da temporada de 78. Pelo amor de Deus. Mudou meu conceito de horrível. O agora WK005, que nada mais era do que o 004 levemente atualizado para a Fórmula 1, apareceu na quinta etapa do campeonato, no circuito de Jarama, na Espanha. E por causa de atrasar a sua estreia, a equipe não tinha nem mesmo uma garagem de boxes, e somente com a ajuda de Bernie Eccleston que eles conseguiram arranjar um espacinho na equipe Lotus, para ter metade da garagem e fazer os trabalhos. E o piloto Brancatelli foi o 27º e último colocado na classificação, ficando de fora da corrida. Ele foi 2,7 segundos mais lento que o penúltimo colocado, o Arturo Mesario, aquele mesmo, e 4,4 pior do que o último que classificou. Na etapa seguinte, Zolder na Bélgica, aí que o negócio avacalhou de vez. Novamente o piloto italiano foi o último na tabela. Ele foi mais de 6,5 segundos mais lento que o penúltimo colocado, e foi 9 segundos mais lento que Hélio De Angelis, o último que se classificou para a corrida. E por fim, Willie Clausen tomou a atitude mais inteligente de todas. Desistiu de continuar na Fórmula 1 e vendeu seus carros e piloto para o amigo Arturo Mesario, que também era outro maluco de equipe própria. E o resultado foi que o agora chamado Mesario A4 não se classificou para nenhuma corrida do Mundial, sendo pior que os carros que a equipe já tinha antes da compra. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. A única corrida que essa bomba de carro participou foi numa extra-campeonato em San Marino, terminando em 11º, 2 voltas atrás do vencedor. A equipe Clausen teve apenas 2 tentativas de classificação no Mundial de Fórmula 1 em 1979, ambas sem sucesso. Algumas equipes como Osella, Minardi, Coloni e Pacific foram equipes de fim de grid na categoria mais importante do mundo, mas que na base conseguiram resultados bem sólidos e respeitáveis antes de tentarem um degrau mais alto. Já a Clausen não entregou nada na Fórmula 2 e na Fórmula 1 entregou bem menos. Willie Clausen acabou por voltar ao Mundial de Carros Esportivos, onde continuou sendo piloto de fábrica e testes da Porsche por vários anos, desenvolvendo os carros que futuramente iriam passar por vários e vários anos nas 24 horas de Le Mans. Ainda bem que as pessoas lembram mais dele por esses feitos e não pela equipe bagunçada e desorganizada que teve na Fórmula 1. E esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixe o seu like, o seu compartilhamento, se inscreva se não é inscrito ainda e se tiverem uma sugestão de vídeo, deixe aí embaixo nos comentários que eu vou atender assim que possível. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, cuide-se bem e até a próxima no canal do Mundo das Corridas Americanas, o American Racing World.